Estamos ao vivo agora. Estou aguardando o pessoal entrar. O pessoal está sendo avisado para falar sobre a live de hoje. O tema de hoje é Conselho Tutelar. Estamos aguardando uma pessoa muito bacana que vai conversar com a gente sobre esse tema. Olá, seja bem-vinda. Estamos aguardando o Sávio entrar para a gente conversar sobre o tema. Oi, querido. Já chegou. Eu vou convidá-lo. Já convidei, olá. Já já ele está entrando aqui com a gente. Pronto. Olá, Ah, tá me ouvindo bem? tá me ouvindo Eu bem? tô te ouvindo. Eu tô fazendo Que bom. agora. Eu tô fixando aqui. Opa, pronto. Fixei comentário. Ai, meu Deus, como você tá chique. Olha só. Adorei. Ai, que bom. É um grande prazer. Oi, Ana, que bacana. É um grande, Muita gente olha, bacana tá entrando. muita, muita. Estou bem feliz, estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Obrigada por ter aceitado. Você é uma pessoa que eu tenho grande estima e admiração, e eu sei que conhece esse tema, não só um conhecimento técnico, mas também de coração. O seu trabalho, o que eu acompanhei é incrível. Então, o dia de hoje é para a gente conhecer um pouco mais sobre o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar, do conselheiro tutelar, né, da conselheira. E eu vou passar a palavra para você poder começar a iniciar da forma como você achar melhor. E no percurso, as pessoas podem ir conversando, eu vou registrando, vez ou outra eu vou parar um pouquinho para poder perguntar o que o pessoal está escrevendo e para a gente poder, no final, desmistificar um pouco essa ideia que algumas pessoas têm, né, que é trazida no cotidiano do Conselho Tutelar como algo ruim, ou ao contrário, como algo ineficiente, ou como um órgão, enfim. A gente tem muitos rótulos, né? Eu vou passar a palavra para você e vou deixar que você nos brinde hoje com esse conhecimento incrível que você tem. Então, pode falar, pode se apresentar da forma que você quiser. Ah, que bom, que bom. Milena, antes de tudo eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. Acho que a gente até vai ficar até devendo conteúdo para falar, porque o tempo é curto e é muita coisa. Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade da gente estar abordando, né, sobre um tema tão importante, de grande relevância social, que é o conselho tutelar, que é a atuação do conselheiro tutelar. Então eu quero lhe agradecer muito essa oportunidade e que todos sejam bem-vindos. Muita gente bacana está entrando. Que bom. Então, o conselho tutelar, ele nasce, ele é fruto do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele nasce lá pela Lei Federal 8.069/90, de 13 de julho de 1990. Diante muita discussão histórica, né, desde lá, a nossa Constituição, em seu artigo 227, a nossa Constituição Federal de 88, ela já trazia aspectos, discussões sobre a seguridade do direito da criança e do adolescente. E a nossa Constituição Federal também lá já legitimava, entendia que criança e adolescente são pessoas de direito, têm direito garantido e deve ser preservado. Então, o artigo 4 do ECA é o mesmo artigo 227 do
Tá legal, galera. Eu quero que vocês sinalizem com ok, com legalzinho, se tá tudo bem, porque aqui para mim travou um pouco. Para mim travou um pouquinho, mas logo retornou. Ah, que bom. Então, o Conselho Tutelar, ele é fruto, ele é extraído do ECA, da Lei Federal 8.069/90. E logo depois que a lei foi aprovada, no mesmo ano em 90, os estados, os municípios começaram a se organizar para poder implantar em suas cidades o órgão do Conselho Tutelar. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar é um jovem adulto, né? Ele tem 29 anos, ele faz esse ano 30 anos, né, de criação, e ao longo do tempo ele veio se reafirmando, ele veio sendo fortalecido. Falar de Conselho Tutelar é falar também de políticas públicas, é falar também de direitos humanos, né? O ECA, ele possui 267 artigos, e também falar de Conselho Tutelar é falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pode falar de conselho sem o ECA. O ECA é a bússola. O ECA, eu diria que é o código do conselheiro tutelar, deste órgão, né? Então, ele trabalha diretamente na garantia, na prevenção dos direitos da criança e do adolescente. E isso se deu ao longo da história, sempre foi uma escolha democrática. Sempre foi de forma democrática. Mas só que isso só era feito através de quem era que fazia essa escolha? Quem eram as pessoas que podiam fazer a escolha? Eram líderes religiosos, educadores, era um grupo da sociedade civil muito restrito. Mas a partir de 2015, embasado no artigo 139 do Estatuto, essa eleição passou a ser unificada. E quem é que é responsável por essa escolha, por tratar, por cuidar desse processo? Os conselhos municipais, os CMDCA, os Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente, em parceria com a fiscalização do Ministério Público, é quem elabora todo o processo para a efetivação da escolha, né? Juntamente também com a lei municipal, a lei orgânica municipal, que estipula lá, que coloca lá quais são as prerrogativas, né, para poder elaborar esse processo. E ficou a critério de cada município. Então, existem municípios que fazem a seleção antes do pleito eleitoral, o voto se abriu para todo mundo, toda a comunidade. Quem possui título de quem daquela cidade local, da cidade, pode ter um direito de votar. Oi, Oi, travou. voltamos? Mas deu para escutar que você falou que quem tem título de eleitor daquela cidade local poderia Pode votar. votar, né? Isso. Porém, esse voto é facultativo, né? Ele não é obrigatório, mas é facultativo. Porém, é importante em que a sociedade civil faça a sua escolha. Faça a sua escolha. É muito importante em que todo mundo faça uma escolha. Aliás, são membros que irão estar à frente de um órgão de fundamental importância, durante 4 anos, né? E aí, o que é que o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é muito importante, mas ele se faz mais importante quando o conselheiro sabe do seu papel, quando o conselheiro sabe da sua atuação, reafirma o poder e a importância deste órgão. Por isso, a escolha, o papel da sociedade civil é importante.
Por isso, embora não seja obrigatório, é facultativo, mas é importante que as pessoas conheçam esses candidatos, conheça também um pouco do estatuto, procure saber o que é que faz este órgão, qual o papel do conselheiro tutelar. Então, as eleições, ela fica a critério. Travou um pouquinho, mas eu acho que ele já vai voltar. Oi, travou bem pouco. Oi, voltei. Voltou, travou um Eu pouquinho. estou bem próxima aqui do sinal de internet. Então, a escolha é feita, é determinada. Existem municípios que fazem, tem a prova, né, a prova de seleção, contendo questões unicamente do ECA, às vezes questões do CONANDA, do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente também. Existem municípios que fazem redação também. Travou um E pouquinho. pós, Pronto, já tá travando um pouquinho, mas logo volta. Então dá para perceber a sua linha reflexiva, a sua fala. tá? E logo após esse processo de seleção, os candidatos aprovados partem para o pleito eleitoral. Mas o que é que acontece? As pessoas que vão se candidatar, que se propõem se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, precisa ter noção e embasamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é obrigatório, precisa ter responsabilidade, comprometimento, precisa ter a verdadeira noção do que é este órgão e do que vai ser o seu papel se eleito for dentro deste órgão, tá? Então, o artigo 136 do ECA, ele coloca lá quais são o que o Conselho Tutelar desenvolve, o que dispõe no artigo 136, o que é que ele faz. Tá lá, são de 1 ao 12º em algarismo romano, sendo que o parágrafo 3, contém letra A e letra B. Então, diz lá o que é que faz, o que é que dispõe o Conselho Tutelar. Mas só que eu vou além disso. Né? Além do que diz que a nossa bússola norteadora é o ECA, além do que diz o ECA, em seu artigo 136, é importante também que o conselheiro tutelar, tenha articulação entre o sistema de garantia de direito, entre a gestão municipal, entre as secretarias de saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Esporte, Ministério Público, Poder Judiciário. É importante ter um movimento, uma articulação, porque eu entendo que esses setores, eles não trabalham separadamente. Um depende do outro, sabe? Consegue me entender? Um depende do outro para sua articulação, para a efetivação. É uma engrenagem que ela trabalhada, funcionando, bem feita, lá no final a gente tem um resultado bacana. Aquilo de fato que se pretendia, no caso da política de garantia de direito da criança e do adolescente, conseguir realmente prever, garantir esse direito. Então, é isso. A gente precisa se afirmar, ocupar o espaço devido que é do Conselho Tutelar, ocupar esse espaço, reafirmar, né? Porque o conselheiro tutelar, ele é um agente de transformação social daquela realidade local. Se ele souber do seu papel e executar sua atuação embasado na lei, no que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele erra menos, ele falha menos. Ai, meu pai. Oi, papai. Antonina. Qual é o nome do pai? Tá? Silberlan. Oh, seja bem-vindo, pai. Márcio.
É incrível, viu? Parabéns pelo filho. Seu filho é um guri de ouro. Uma coisa que eu fico pensando, eu estou observando os comentários aqui e alguns comentários chamando a atenção para a importância de ser um processo correto de seleção, um processo idôneo, mas que como é uma eleição, pode ocorrer de ter alguns problemas com política, enfim, algumas coisas assim por trás. O que você teria a dizer com relação a isso? Como é que é o seu olhar? Eu acho que ele travou um pouquinho. Oi, Pronto, travou aqui, mas já já voltou. Travou de novo. Pronto. Uhum. Então. A questão foi uma análise crítica, uma reflexão crítica a respeito da possibilidade de haver uma questão política não muito clara com relação à eleição do Conselho Tutelar, que deveria ser concurso e não eleição. Então, teve alguns comentários assim. Como é que você vê essa questão? é onde eu chamo a atenção para a efetiva fiscalização do Ministério Público durante todo o processo. Durante todo o processo. O Ministério Público é o que é responsável por essa fiscalização. Então, talvez falte um pouco desse. Travou um pouquinho, voltou. Desse olhar mais efetivo, mais participativo do Ministério Público à frente, olhando esse processo passo a passo, sabe? Porque não é fácil, essas coisas acabaram se confundindo. Hoje, as eleições para a escolha de membros para o Conselho Tutelar se confundiam um pouco, e não é política, é politicagem, tá? É uma politicagem. Isso acaba sujando, isso acaba manchando o que é de fato este órgão, qual é a funcionalidade do Conselho Tutelar. Uhum. Penso também, o Conselho, é isso que eu digo, o Conselho é um espaço para quem de fato, quem... Travou um pouquinho, mas acho que já já retorna. Ele está travado um pouquinho. Pronto, Oi. voltou. Eu não posso trabalhar em Conselho Tutelar é garantir direitos humanos. Eu não posso ser dois pesos e duas medidas. Se eu não defendo direitos humanos, eu não tenho por que estar lá dentro. Sabe? Eu chamo uma autorreflexão. Eu não posso defender um discurso de um candidato que diz que o ECA deveria ser rasgado e jogado na latrina. E, ao mesmo tempo, me candidatar a ser membro do Conselho Tutelar. Não faz... São dois pesos, duas medidas. Essas águas, elas não se misturam. Nada contra que você vote e apoie esteja do lado, mas decida em qual lado você quer estar. Né? Então, cabe uma autorreflexão às pessoas que se propõem a este cargo, se realmente é isso, porque é um órgão muito sério, de alta responsabilidade, e o funcionamento dele, a funcionalidade dele, ou ajuda a vidas, ou prejudica. Se o conselheiro tutelar, em sua atuação, ele... Travou um pouquinho, mas acho que já já ele retorna. Tem um lixo. Oi, voltou. Tá travando, mas nada que impeça a compreensão. Travar um pouquinho, Se o conselheiro tutelar, em sua atuação, ele não saber o que ele está fazendo, se ele não souber o que faz, da forma que deve ser feita,
prejudica vidas. Prejudica vidas. Então, é preciso. Isso é o quê? Dedicação. É muito estudo. É muito estudo. O ECA precisa. Travou um pouquinho mais uma vez. Tem um bichinho. Oi, voltou. Conseguiu? Conseguiu. Você está fazendo uma análise crítica muito importante. E aí Professora, Oi. Você consegue me ouvir? Milena, consigo. A Antonina colocou aqui que talvez desabilitando os comentários pode melhorar o fluxo da live, porque está travando muito. Mas eu não sei se seria interessante desabilitar os comentários. Tão interessantes os comentários aqui. Não é? Tá indo, mesmo deixando os comentários, e vamos sentindo. Se travar muito forte, aí a gente pode tentar esse caminho. Aqui a Jo está colocando: o conselheiro tutelar vai encaminhar, solicitar, inserir, garantir direitos de crianças e adolescentes, participar da construção de políticas públicas. Sim, então vai reforçar a sua fala, né? Isso mesmo. E aí eu tenho uma pergunta. Vocês são eleitos, aí entram para iniciar, né, o trabalho de vocês. Qual é o suporte? Vocês passam por algum curso a mais? Vocês têm apoio psicológico? Como ocorre após a entrada? Nesse sentido, como uma formação de uma maneira mais ampla desse profissional que está iniciando numa área tão importante, né, e tão desafiadora. Exatamente. A gente passa por uma capacitação inicialmente, nas primeiras semanas, né? E isso é ofertado e, por lei, deve ser garantido pela gestão municipal local, tá? Existe um fundo, Fundo da Infância e Adolescência, que vem recursos também, que pode ser destinado para esse viés, para capacitação do conselheiro tutelar. Então, é feita a capacitação e, dependendo da relação do município, da gestão municipal, se essa gestão municipal tem um olhar sensível para essa garantia, para essa política pública, então isso se torna mais fácil acontecer ao longo do mandato as capacitações. Então, hoje, atualmente no Brasil, já existem muitas pessoas que fazem, muitos palestrantes na área e que fazem essas capacitações em território nacional. Então, é de fundamental importância para o conselheiro tutelar estar em constante capacitação. Ele precisa ser capacitado, ele precisa se capacitar, porque é um estudo contínuo. É um estudo diário. Algo que mexe um pouquinho comigo, e eu queria saber o seu olhar a respeito disso. Quando houve a instituição da Lei Menino Bernardo, que é um adendo do Estatuto da Criança e Adolescente, se não me engano, artigo 18, você pode talvez lembre, com mais 17, 18. Bom, a Lei Menino Bernardo entra no Estatuto da Criança e Adolescente e diz que toda criança, ou melhor, que nenhuma criança deve ser educada com castigos físicos e humilhantes, né? Então, e coloca nesse caminho toda a sorte de ações para com a criança que possa vir a violentar o seu corpo, sua psique. Então, castigos físicos, castigos humilhantes, degradantes, não pode. Né? E tem lá no estatuto, vai continuando explicando tudo certinho. E aí eu fico pensando, a gente vem de uma cultura onde há uma naturalização da violência contra a criança. Onde o próprio conselheira tutelar, muito provavelmente, foram criados, educados com violência física, com violência psicológica. Então, como fica essa relação, sendo que eles, educados, acreditando que palmada é educativa, né? Acreditando que a humilhação é educativa, tendo que lidar com um cenário onde ele vê
crianças apanhando, sendo violentadas fisicamente. E eu não estou colocando, artigo 18 mesmo, e eu não estou colocando, às vezes a gente pensa, né, violência contra a criança precisa machucar, doer, fazer marcas, aquela coisa que aparece na TV. E não. Palmada é a palma da mão no corpo do outro no intuito de imprimir dor, para que a pessoa mude o comportamento dela a partir do que eu acredito, eu adulto, acredito como correto. Então, palmada é violência. Como fica a relação, o conselho tutelar tem algum apoio psíquico, tem algum grupo que incida numa formação nesse viés? Como você vê esse processo dentro da sua ideia? Não, não tem, né? Os conselheiros tutelares, eles não têm esse suporte, essa atenção psicológica. Eles não têm esse preparo psicológico. Eles não têm essa atenção. É meio que assim, somos eleitos e aí caímos de paraquedas. Em uma realidade muito dura, em uma realidade muito difícil, situações complexas. Por isso que isso exige muito desse conselheiro. Exige muito. E aí, muitas vezes são realidades que em sua vida aquele conselheiro ou aquela conselheira passou aquilo também. Né? Em como enfrentar de forma técnica essa situação, essa realidade. Uhum. Né? Nós não temos aparato nenhum. O conselheiro tutelar, eu estou falando nós como se ainda eu fosse, mas enfim, o conselheiro tutelar, ele não tem aparato nenhum de segurança, ele não tem aparato nenhum de suporte psicológico, técnico, não tem. O que o conselheiro tutelar tem é muita cobrança, é muita cobrança. Tá? É por isso que a situação, o conselheiro tutelar pede muito estudo, pede muito cuidado. A professora Antonina Leão colocou aqui algo importante também. Não sei se eu consigo chegar lá. Já passou, está passando rápido. Por que eu faço essa colocação, sabe? Assim, porque o conselheiro tutelar ele precisa ver que a criança está passando por uma situação de violência. Se ele não significa aquele ato como um ato violento, não vai fazer nada. Não, desconfigurou. Exato, essa é a minha preocupação. Porque para a gente ver uma violência, a gente precisa dar um significado, a gente precisa reconhecer aquilo como um ato violento. Se eu não reconheço como um ato violento, se eu reconheço como um ato educativo, acabou o ECA. Né? Se foi o ECA. Porque não é só nesse trecho do ECA que está escrito. É aquela discussão. Não é só no artigo 18. Não é só o artigo. Então, logo no 18. início, né? Então, a minha preocupação é com isso, assim, eu, né, como psicólogo, olhando esse processo, eu me preocupo de fato com a visibilidade da violência a partir desses profissionais. E a minha preocupação também vem por já ter escutado em outros momentos profissionais, conselheiros tutelares falando assim, não, isso aí foi só um tapa só, isso aí é só educativo. E esse só um tapa, ele vai num crescente que pode se transformar em algo pior. E junto com o tapa também vem a violência psicológica, né? Então, assim, como lidar com um universo onde a gente tem uma cultura da violência tão arraigada? Que é um desafio que a psicologia passa também, né? Que é um desafio dos próprios psicólogos também. E de qualquer pessoa que lida com essa questão é poder ressignificar a própria vida, a própria ideia de violência contra a criança, entender o que é direito da criança, né? O que você poderia falar a respeito disso? Como é que você pensa esse processo? É aquilo que eu estava falando inicialmente, professora. Uhum. As pessoas que se põem a ser membro do Conselho Tutelar, faça, antes de tudo, uma autoavaliação. É preciso ter autoconsciência.
Porque se eu entendo que a agressão física ela não é violência e tem que bater para poder educar, eu não posso estar lá dentro. Dentro do conselho tutelar não cabe mais amadorismo. Dentro do conselho tutelar não cabe mais achismo. Dentro do conselho tutelar sempre coube e deve se fortalecer o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se eu acredito que a palmada, que o tapa, que a agressão física, psicológica, ela não pode ser punida, se eu acredito que ela deve passar batido, que não é nada demais, eu não tenho que estar lá dentro. Eu não posso ocupar. Travou um pouquinho, mas já volta. Sim. Não posso ocupar esse espaço. Esse espaço ele não me cabe. Ser é defender direitos humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é defender direitos humanos. Então, se eu não acredito nessa defesa, se eu não acredito nesta lei federal, então eu não posso estar lá. Eu não devo ocupar esse espaço. E aí eu chamo a atenção para a sociedade que fez essa escolha. Saibam escolher. Vejam quem é que vai estar lá à frente de decisões de vidas, de problemas complexos. É necessário saber ouvir o que chega. É necessário o sigilo. É importante ter o sigilo. Ele é fundamental para a execução, para o andamento, para encaminhar, para deliberar, para solicitar. Então, se eu me entendo como pessoa e eu acredito na agressão física, eu acredito nessa violência, seja ela qual for, eu não posso ocupar esse espaço. Mas, infelizmente, existem pessoas que ocupam esses espaços e que fazem uma distorção e que fazem um desserviço e que não ocupa o lugar de direito e que não faz a mostra do quanto esse órgão ele é importante. O Conselho Tutelar é importante por si só. O que a gente precisa, os agentes que trabalham lá, os membros, os conselheiros, é afirmar o quanto esse órgão é importante. E isso a gente afirma como? Na nossa execução, no nosso trabalho cotidiano, no acolhimento, no aconselhamento dos pais, quando chega. É importante saber ouvir, diferenciar caso a caso, pautar todas as situações com o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um estudo diário, é um estudo contínuo. Sabe, não existe conselheiro tutelar sem Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles caminham juntos. E você, sabe, você poderia falar um pouquinho pra gente de como é que era a sua rotina? De maneira prática, assim, do seu trabalho? Não, travou, né? Oi, professora. Acho que travou na hora que eu... Você poderia falar um pouquinho pra gente como é que era a sua rotina, de maneira prática, o seu trabalho? Será que... Oi, voltou agora. Eu poderia falar um pouquinho do seu trabalho, de uma maneira prática. Como é que era a sua rotina como conselheiro tutelar? Olha, eu, enquanto conselheiro tutelar, eu busquei sempre pautar as minhas ações no que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro tutelar, ele não pode, ele não tem poder de decisão sozinho. A decisão é do colegiado. O colegiado que decide. Mas eu sempre embasei mesmo, teoricamente, no que diz. Tanto no preparo da leitura, na reflexão sobre o caso, nesse contato com o sistema de garantia de direito,
mantendo comunicação, relação com esses vínculos, lendo um pouco do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, lendo um pouco da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, às vezes lendo até regimento interno escolar, o que não é atribuição, tá, do Conselho Tutelar. Eu lia, é bom ressaltar, eu lia porque eu sempre pensei que conhecimento é poder. Se for algo que vá contribuir para a minha atuação, o entendimento da funcionalidade dos outros setores, é bom eu ficar sabendo um pouquinho disso aí. Então, eu sempre busquei essa comunicação entre os setores, entre a rede, para poder pautar de forma efetiva e garantir esse direito às situações que me chegavam, às situações que chegavam lá. E sempre discutindo com o colegiado. Sempre trazendo, e a gente trazendo para a discussão, à luz do estatuto, para poder fazer o encaminhamento devido, para tomar a decisão devida. Quando eu atuava em Florianópolis, que eu atuei em projetos sociais, tudo, eu ouvi algumas pessoas usando o nome Conselho Tutelar como forma de ameaça. Por exemplo, pessoas, vizinhos, pessoas, olha, vou chamar o conselho, hein? Vai tirar o seu filho. E aí criou-se uma ideia de que se tu chama um conselho é para tirar a criança. E não é assim, né? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Você também observa, observou no seu contexto alguma fala como essa? Enfim, teve contato com algo assim? Foi o maior desafio. Foi o maior desafio, foi desmistificar. Fazer com que as pessoas pudessem ver o Conselho Tutelar como um órgão protetivo, não punitivo. Então, isso foi desafiador. Que eu não sei de onde partiu essa ideia de que Conselho Tutelar prende, Conselho Tutelar pune, Conselho Tutelar faz isso, faz aquilo. É uma visão distorcida. Mas sabe do que se dá? Eu até sei do que se dá essa visão. Pela postura de alguns colegas ao longo desses anos. Por alguns colegas conselheiros tutelares se portar de tal forma e se trajar de forma a usar sabe? A usar ferramentas e dispositivos que não é do conselho, que não cabe ao conselho tutelar, a usar um aparato, uma estrutura e se mostrar de tal forma que o outro entendia como algo. Travou um pouquinho, mas acho que ele já volta. Oi, como algo punitivo, como um órgão agressor. Então, inicialmente, durante o meu trabalho, o maior desafio foi esse, foi desmistificar essa atuação do Conselho Tutelar. E isso a gente trabalhou, eu trabalhei muito bem, conscientizando, orientando, conversando, dialogando, palestrando nas escolas, né? Porque partia muito do professor para amedrontar o aluno. Olha, o conselho vem pegar você, olha, o conselho vem aí. Não, 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 professor, não é assim, não é dessa forma. Então, foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho de gota em gota, sabe? Uhum. Eu gostei muito da E, sua colocação, da sua observação, porque se eu uso para tentar controlar, botar limite no meu filho, a palavra vou chamar o conselho tutelar, é porque já se tem uma ideia de que o conselho tutelar não é bom, né? Ninguém fala para exato. uma criança que está fazendo alguma traquinagem, olha, se você não parar, eu vou te dar um doce. Doce é bom, né? Então, se usa o nome do conselho tutelar, é porque algo acontece, algo aconteceu para passar essa ideia de que o conselho tutelar era repressor, de que o conselho tutelar vai fazer um mal, que não vem para proteger e para ajudar e para colaborar, né? Então, eu gostei muito do viés que você deu, da fala que você trouxe, porque nos faz refletir realmente todo esse processo. A Juliana Olha, mas é um processo. falando boa observação com relação às escolas, então, pelo que parece,
Tem muito o que fazer ainda para Tem, conseguir tem. plantar no coração das pessoas que o Conselho Tutelar é para ajudar, é para proteger. Né? Como a Lei Menino Bernardo veio para ajudar, veio para Exato. proteger. Eu acompanhei durante todo o processo, né, da Lei Menino Bernardo, que é chamada erroneamente de Lei da Palmada. O nome Lei da Palmada é uma forma de desmerecer todo esse movimento de proteção à criança, então não É é uma lei. pejorativa. Quem utiliza a palavra Lei da Palmada, a expressão, para de utilizar, porque ela é pejorativa realmente, sabe? Então é Lei Menino Bernardo, tem um nome, tá? E durante muito tempo eu acompanhei, junto com ao grupo que eu faço parte, que é o Crescer Sem Violência, e muita gente falando, ah, agora as crianças vão poder mandar nos pais, agora as crianças. Que medo é esse? Né? Do protagonismo infantil e de uma educação que tenha respeito. Então, como lidar com? Eu acho que o Conselho. E como é que você vê a atuação do Conselho Tutelar nesse processo? Né, da educação desses sujeitos para a proteção e não para a ideia punitiva do Conselho Tutelar. Por isso, um trabalho em rede. Porque, assim como toda profissão, todo órgão, nós temos um limite de atuação. Uhum. Né? Existe um limite de atuação também para o conselho tutelar, porque ele não trabalha sozinho. Embora no artigo 131 do Estatuto traga que o Conselho Tutelar é um órgão independente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade civil de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Mas eu costumo dizer que nós somos também independentes, não no sentido legal, mas no sentido do trabalho, Uhum. de depender dessa engrenagem, de depender, porque a gente vai até um determinado caminho, encaminha, e lá a gente espera que o outro também execute da melhor maneira possível e que saia o resultado desejado, né? Mas essa situação é uma situação muito complexa, professora. Trabalhar educação, desmistificando uma realidade local complexa, que falta o básico, né? São famílias em extrema situação de vulnerabilidade social, que já vem de um histórico. Então, muitas vezes, quando essa criança ou esse adolescente chega ao conselho tutelar, é necessário também que o conselho tenha um olhar para essa família de forma geral, para essa atmosfera familiar, para esse núcleo familiar, tá? Porque eu entendo que se a criança passou por algum problema, alguma violência física, está passando psicológica, claro que quem faz isso tem que ter sua punição e essa criança deve ser resguardada de qualquer violência, de qualquer tipo de violência. Mas a gente precisa olhar lá o histórico, o que é que está acontecendo. O que foi que talvez esse pai e essa mãe tenham passado? É um ciclo, né? A gente observa que é um É, ciclo. Então, eu acho muito importante a sua fala, porque nos traz o tempo inteiro a reflexão do Conselho Tutelar como órgão protetivo. E no momento que eu consigo ver, tem uma mosquinha aqui, gente, desculpa, me está passando. Quando eu consigo ver que o Conselho Tutelar pode ajudar e não punir, meu foco não é punição, o foco é ajuda, o foco é auxílio, o foco é trabalho em rede. Talvez o contato fosse um contato mais profícuo. Eu acho que ele. Ah, voltou. voltei. Eu fico refletindo sobre essa questão, né, da ideia do Conselho Tutelar como punição para poder haver uma transformação do Conselho Tutelar como ideia protetiva mesmo, ajudar a família, porque é um ciclo de violência. E não é só em famílias em vulnerabilidade social. Como é a atuação do Conselho Tutelar em famílias Não de só, elites, né? Também ainda tem esse estigma do Conselho Tutelar ser para pessoas, né, não. famílias em vulnerabilidade, e não é. O que é mais difícil, tá? O que talvez seja mais difícil trabalhar
com problemas quando chegam de famílias, né? Isso aí é uma outra vertente, realmente é um outro paradoxo que é mais difícil a gente executar as medidas de proteção, que é muito mais difícil. E aí o conselheiro tutelar ele precisa se fazer importante na sua atuação, trazendo embasamento do que diz o estatuto. Que muitas vezes quando a gente leva situações como essa ao Ministério Público, a gente precisa trazer muito detalhadamente. O relatório precisa ser um relatório muito bem feito. Porque na maioria das vezes, os nossos promotores e promotoras, eles não sabem de fato do ECA, né? Pouco se sabe. A gente vê, no curso de Direito tem a disciplina do ECA, mas eles não dão a devida importância, talvez o direito de forma geral. Não sei o que é que acontece. Porque todas as pessoas, todos os professores, todos os aplicadores de leis, juízes, promotores, delegados, deveriam ter lá em sua mesinha, saber o que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Jo fez uma pergunta que fazia parte também da minha reflexão e eu ia colocar. Então, estamos conectadas, Jo. Há situações em que conselheiros não consigam lidar com o caso por conhecerem a vítima ou a família, por essa proximidade, por haver um vínculo entre a família e eles. Você já vivenciou algo? A situação, e aí o que é que a gente fez, o que é que a gente entrou em acordo lá no colegiado? Até para não contaminar o andamento do fluxo dos encaminhamentos. Quando fosse, se existisse em algum momento qualquer situação que fosse destinada ao conselho tutelar, com alguém da família de cada um membro, ou algum amigo, alguém conhecido íntimo, esse conselheiro não estaria à frente dessa situação. Tá? Então, são 5, o conselho tutelar é formado por 5 membros, então esse não estaria, só os 4 que iriam, justamente para não haver nenhum tipo de contaminação com relação à situação. Não tem nada legalmente que fale sobre isso, mas a gente sentando e discutindo, pensamos em tratar dessa forma, em agir dessa forma. Oi, voltamos. Voltou. Se for alguma situação, se for algum problema que seja de algum familiar, algum amigo, algum conhecido que eu tenha uma relação de intimidade, então eu não vou interferir nesse caso. No caso, quando eu estava conselheiro tutelar, o nosso colegiado sentou e decidimos dessa forma. Mas não tem. Travou um pouquinho de novo, mas acho que já já a gente retorna. Pronto. Oi, voltamos. Voltou. Entendeu? Onde foi? Deu para ouvir até que tá. Não, deu para ouvir tudo. Que vocês juntos, em comum acordo, escolheram, decidiram, melhor dizendo, que se tiver um vínculo com essa família, que né, ele não está presente. Né? A pessoa não está presente. Justo? Né? Justo. Oi. Oi, voltou, tô aqui. Voltei. Tô ouvindo. Algo que me veio à mente aí, voltando um pouco lá do início, quando a gente pensa em famílias de vulnerabilidade social, quando a gente pensa naquela violência, eu falei da violência física, mas além da violência física tem negligência, tem abuso sexual. Então somos um país onde as estatísticas de abuso sexual contra crianças são altíssimas em Sergipe, então né, se vocês buscarem os dados, vocês vão ver que é altamente preocupante e são situações que doem. Eu atendi crianças vítimas de abuso sexual e pega. Vocês têm algum apoio? Vem agora aí. Oi? Oi. Vem agora aí o 18 de maio, né? Dia de combate nacional ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
E aí vocês se deparam com situações muito difíceis, com violências muito, né, pesadas que talvez doam aqui, né? Vocês têm acesso a alguma ajuda psicológica para conseguir lidar, trabalhar esses sentimentos que ficam, né, quando vocês presenciam, escutam relatos tão pesados? Você já fez assim? Não, Não tem. não, é. O Conselho Tutelar, ele não tem esse aparato, né? Eu que por mim mesmo sempre fiz psicoterapia. Sempre busquei um auxílio, um apoio técnico para poder sanar, resolver, ajudar a compreender melhor tais situações. Mas o Conselho Tutelar, o órgão, ele não tem esse aparato, ele não tem esse apoio. Infelizmente, infelizmente, eu acredito e gostaria que em algum momento, em um futuro próximo, os conselheiros tivessem esse aparato, esse apoio técnico, psicológico, para poder ajudar, porque é um desgaste do conselheiro também, emocional muito grande se deparar com tais realidades, com tais situações. Então, não é fácil, né? Aí chega até a dizer, você tá frio, mas não é que a gente se torne frio, é que naquele momento a gente precisa estar técnico para poder executar o que pede o caso, a situação. Eu fico imaginando a incidência de burnout em conselheiros tutelares. Eu vou até buscar pesquisas que tem. Agora que me veio esse clique aqui, pesquisas São que. poucos ainda assim, os estudos relacionados ao conselho tutelar, à função, né, o que trata, ainda tem poucos estudos sobre. Quem sabe vira um TCC seu aí? Não sei. Tem tanto conhecimento. É tão lindo te ouvir falar. Quem sabe um TCC Ai, que seu bom, aí obrigado. tem nas linhas, né? Nas linhas de um TCC tenha um estudo a partir do seu olhar, da sua experiência, né, da sua análise crítica e talvez futura, depois do TCC, um artigo bem lindo aí, não sei. Aqui agora é a professora falando, tá bem lindo. Pois é, porque vocês precisam de tanto apoio. Eu digo vocês porque também é difícil, É, para mim, é difícil de descolar da ideia de conselheiro tutelar. Eu acompanhei um pouco você e ver os seus olhos brilhando quando fala sobre o seu trabalho. Ver é, o seu comprometimento e a sua proatividade com muita ênfase, muita clareza. Então é difícil também não falar você como conselho tutelar, como conselheiro tutelar, porque acho que no tempo que você passou por essa profissão, por esse trabalho, você plantou bonitas sementinhas, ah, sim. e aí é difícil também para mim não falar assim. Mas eu fiquei refletindo o quanto esses profissionais precisam de ajuda para É, lidar. Então, é assim, muito, quem muito. cuida de quem cuida, né? Aquela eterna pergunta. É isso mesmo. E assim, foi uma experiência muito valorosa. Eu aprendi muito passando pelo Conselho Tutelar. Aprendi muito, muito, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto ser humano, sabe? Eu acho que foi uma coisa assim, que existe o sábio pré e pós. Pré-conselho e pós-conselho. Então, é algo que eu vou carregar comigo, é uma luta que eu defendo, é uma bandeira que eu vou levantar sempre. É a bandeira dos direitos humanos, é a garantia do direito da criança e do adolescente, sobretudo. Uhum. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Algo ainda, muito mais precisa ser feito, muito mais ainda precisa ser feito. Né? Eu costumo dizer que o ECA ele é um adulto jovem, né? É preciso ser trabalhado muito mais, estudado muito mais, discutido muito mais, debatido, levantado, defendido, sabe? E eu sou uma dessas pessoas que vou estar aí também para levantar essa bandeira, para defender, porque eu acredito muito no ser humano, acredito muito no poder de transformação, sabe? De todo sujeito, de todo indivíduo.
principalmente nas crianças e nos adolescentes. Eu acredito muito no potencial dessas pessoas. Que linda a sua fala, é emocionante. E dá força à sua fala quando a gente escuta pessoas falando, ah, o problema é o ECA. Não, o problema é que ele não está sendo posto em prática. Esse é o problema. Então, quando a gente escuta você falar, né, dá até mais esperança. Porque quem diz que o problema é o ECA talvez não conheça o ECA. É, E veja a importância dele num trabalho em rede para ser posto em prática e o quantas crianças, quantas famílias, né, crianças, adolescentes, famílias estariam protegidas, ajudadas se o ECA fosse colocado em prática de fato, né? Então a sua fala ela dá muita esperança. exatamente. Eu fico muito feliz de ter profissionais como você dentro da psicologia. Então isso já me deixa ainda mais feliz de ter profissionais como você dentro da psicologia, sendo uma voz e levando a nossa área com propriedade, levando a nossa área também, porque a gente colabora muito, né, nesse processo. E eu fico profundamente feliz. E como eu comecei, né, que eu iniciei falando que eu tenho profunda estima e admiração por você, quem me ouviu falar no início e agora que a gente já está no finalzinho da live, acho que entendeu por quê. Eu não Ai, que preciso bom. explicar, tá A, re- compreendido. E eu a recíproca é verdadeira, professora. Eu espero que eu tenha levado um pouco, plantado uma sementinha no coração das pessoas que estavam nos ouvindo, um entendimento melhor e esclarecido do que é o Conselho Tutelar, do que é este órgão, do qual é o papel e importância da atuação do Conselheiro Tutelar, o quanto o ECA é importante, é importantíssimo, é importantíssimo. eu te agradeço. Eu vou deixar que você faça a fala final. Vai estar daqui a pouquinho, ao tempinho do upload, no YouTube, tá? Que eu vou compartilhar com Ótimo. você e com todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso a essa live para poder voltar, quem perdeu, voltar a ter fé no Conselho Tutelar e nos conselheiros tutelares, porque devem ter pessoas como você trabalhando ali. Sim, E quem tem não muita perdeu a gente fé, boa. reforçar a crença no conselho tutelar a partir das suas palavras e compreendendo melhor. Então, eu vou deixar com você que você possa dar a sua palavra, já te convidando para uma próxima live. A gente se organiza no WhatsApp de um tema que você gostaria de dar Ótimo, mais, mas eu vou deixar as ótimo. palavras finais para que você encerre essa live com a mesma com o mesmo carinho, elegância, maestria que você iniciou essa. Ah, obrigado, Milena. Obrigado muito mais uma vez pela oportunidade de trazer essa discussão sobre tudo esse tema. Obrigado a todos que estiveram com a gente durante essa hora, que contribuiu, que estava aqui a nos ouvir. Obrigado por toda a atenção, né? O caminho ainda é longo, precisamos trabalhar muito, precisamos efetivar bastante as políticas públicas e garantir a cada dia que o direito da criança e do adolescente seja praticado, esteja efetivamente sendo executado. Nenhum direito a menos, nenhum direito a menos. Que todas as crianças e adolescentes possam estar asseguradas dos seus direitos, do que diz a Constituição Federal, do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou mais um para estar aí combatendo o bom combate, tá? Querido, coração total para você. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que assistiu. Teremos mais sábio e a mosquinha não, só o sábio. Essa mosquinha não tá rodando, não. Teremos mais sábio daqui para frente com outros temas e que com essa abordagem tão humanizada que é tanto que a gente precisa. Querido, um grande beijo. Muito obrigada. Tá, até Pessoal, logo. muito obrigada. Passou rápido e isso é coisa boa, porque eu fiquei com esse gostinho de quero mais, né? Senão ficava muito bom. Um grande abraço, querido. Um grande abraço a todos e todas. Tchau. Tchau.